Bem-vindos, pessoal. Boa noite. É com um prazer imenso que eu estou começando essa aula que eu preparei com carinho, com maior atenção, maior amor, que fala sobre o caminho do coração, né? Como a gente deve alcançar o caminho do coração. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui na escola Marras falando sobre um assunto tão lindo, tão bonito de se falar. E já de antemão quero agradecer aí a escola e quero agradecer vocês que vão assistir. Espero que assistam essa aula, assim como ouçam também no meu podcast Luz ao Conhecimento, que em breve a gente vai colocar esse áudio dessa aula lá também. E hoje o assunto, como eu falei, né, o caminho do coração é um, é um caminho que genuíno, né? Um caminho de puro, né? Quanto mais próximo, quanto mais latente tiver esse caminho para você, melhores são as chances de você fazer boas escolhas e você ter a oportunidade de ficar conectado com você, alinhado com você e, consequentemente, ter benefícios, né? Escolher boas coisas. Então, é importante você estar ligado, estar conectado com o seu coração, né? Então, seguindo o caminho que eu sempre costumo fazer, que é de colocar as coisas através de passos, de formas, né? Porque eu acredito que facilita muito para mim ter a oportunidade de trabalhar com formas, de fazer com que as coisas fiquem cada vez mais fáceis de você lidar. Eu não acredito em receita de bolo, mas eu acho que a receita do bolo facilita você ter a oportunidade de seguir um caminho, de ter uma direção e, portanto, você ter uma referência. Então, seguindo esse preceito, né, e sempre falando dessas formas, eu coloquei aqui 10 passos para a gente seguir o caminho do coração, para a gente identificar o caminho do coração. Antes de falar sobre isso, eu também queria fazer um. Dar um. Não, na verdade, não vou fazer isso agora, não. Vou deixar mais para frente, talvez no final, ou então na próxima aula, eu vou falar sobre um poema que eu li. Vou ler esse poema e depois vocês vão ver que é também interessante, bem legal. Então, falando sobre o caminho do coração. Então, quais são as 10 maneiras que você tem de escutar a sua intuição e de seguir o seu coração, né? Entender que você precisa aprender a equilibrar a razão e a emoção para você conseguir conquistar as coisas, né? Então, então, basicamente assim, o que é o caminho do coração? O caminho do coração então, falando do caminho do coração, antes de falar do caminho do coração, eu vou falar de uma coisa que é importante, que é a intuição. A intuição é uma forma de inteligência, uma combinação entre razão e emoção e que você pode e que vai te ajudar a você tomar as decisões mais verdadeiras possíveis, né? Dentro de você. Então ela vai estar sempre com você, a intuição está sempre com você, está sempre falando baixinho, sussurrando no seu ouvido, e às vezes você está tão distraído que você nem percebe e aí você deixa passar. Perde alguma coisa, enfim. Então, eu dediquei aí, tentei colocar isso de 10 maneiras assim bem práticas e simples para você entender como é que funciona a sua intuição e você seguir o seu coração de uma maneira geral, né? Eu não estou dizendo aqui que você tem que seguir sempre, ou melhor, eu até digo para você que você deve seguir sempre o seu coração, mas você precisa também usar a mente, usar a ferramenta da mente, porque vocês vão perceber que em alguns desses passos, inclusive nos primeiros, né, você já vai ouvir muito falar dessa relação, né, entre mente e coração, e você vai ter algumas referências que vocês vão entender que são mais caracterizadas pela mente do que pelo coração, mas isso vai trazer um benefício para frente, né?
Então vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer, né, para você, primeira maneira de você entender, de você escutar a sua intuição e seguir, é você escutar o seu corpo, a sua mente e o coração. Ah, tá. Mas como que eu vou fazer isso? Tá, então, escutar o corpo. O nosso corpo costuma enviar mensagens, né? Um frio na barriga, um coração batendo mais rápido. São sinais de que você está com uma emoção aflorada, né? Tem alguma coisa acontecendo ali ao teu redor, ou próximo de você, ou em você, que tá te trazendo um sinal. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um caso, eu sou diabético. Então, às vezes, se eu ficar muito tempo sem comer alguma coisa, eu costumo ficar hipoglicêmico, que é com baixa o meu açúcar. Eu preciso comer alguma coisa doce para poder um açúcar subir. E eu sinto, às vezes, pequenos tremores, sinto o meu corpo dar uma sacudida. Então, eu vou lá, como alguma coisa doce e volto. Então, assim, é sutil, mas eu já percebi isso no meu corpo. Então, assim, o corpo manda vários sinais, sabe? Se você acorda com aquela dor nas costas, ou se você tem uma dor que está sempre ali, em qualquer lugar que seja, não ignora ela, sabe? Tenta entender por que ela está ali, tenta entender o que está acontecendo com o teu corpo para você poder ter a percepção de que o que está acontecendo, né? Então, esse é um dos sinais que o corpo dá. É, então, você precisa ter essa sensibilidade, né? E escutar a mente. Quando você fala de escutar a mente, é você não dar ouvidos totalmente à mente, porque a mente, ela mente. Literalmente, a mente mente. Então, assim, é bom você trabalhar, escutar, você tirar algumas referências da sua mente para que você saiba que, ou que você perceba que existem situações cujo caminho não vão te dar, não vão te levar para um legal. Por quê? Porque você já viu isso em algum lugar, ou já aconteceu com você, ou aconteceu com alguém perto de você. Então, sempre escutar a sua mente nesse sentido, de você ter um sentido de aranha, uma percepção de que está acontecendo alguma coisa, ou de que pode acontecer alguma coisa. Então, escutar a mente, é você se ligar que pode acontecer isso em algum momento e você tem que estar preparado, tem que estar ligado para que quando isso aconteça você reaja da melhor forma. E escutar o coração. O que é escutar o coração? Não é escutar só as batidas do coração. É você deixar a emoção, a sensibilidade, perceber essa sensibilidade, essa emoção. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, quando escuto algumas músicas ou principalmente música, mas quando eu escuto uma ópera, alguma coisa assim, ou quando eu vejo um filme que me toca muito, eu fico emocionado. E essa emoção que vem é uma emoção que vem do coração, que vem genuíno do coração, porque é um sentimento puro de beleza, de sensibilidade, de afeto, dependendo daquilo que você está vendo, né? Então, é, é bom você também perceber isso. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas às vezes a gente ignora um pouco essas coisas. Então, o lance é não ignorar, o lance é deixar isso acontecer, né? Quando isso acontecer, você perceber que você tem algo que está ali aflorando, que está evidente, e entender o recado que foi dado. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter uma referência do passado. Tá? Pode parecer meio, digamos assim, complexo isso, porque a gente não pode ficar com a mente lá no passado, né? E nem pode ficar com a mente no futuro. Mas é importante que a gente entenda que a gente precisa aprender com os nossos erros e precisa se arrepender de algum. E existem algumas coisas no passado que você se arrepende e, portanto, você precisa saber entender que isso vai ajudar você a melhorar alguma decisão sua no futuro. Então, é saudável, não é viável, mas digamos assim, saudável, não regularmente, mas com alguma frequência, você às vezes tirar pensar algumas coisas que aconteceram
lá atrás, para você identificar o que você viu, né, e que ignorou. Então, às vezes, quando você está, por exemplo, num relacionamento que você percebe que o mesmo comportamento que está acontecendo com uma pessoa agora aconteceu com uma outra lá atrás. Então, naturalmente, você já se ligou que isso pode ser que venha a surgir, venha a acontecer alguma coisa, né, difícil ou que você não consiga controlar, e aí naturalmente você já tem aquela referência. Então, não é que você vai colocar o medo ou vai deixar de fazer alguma coisa por causa daquela referência ruim. Principalmente porque você está olhando, eu dei o exemplo de referência ruim, mas não é o caso. Eu queria até, vou mudar essa referência. A gente tem que olhar as coisas boas que a gente fez no passado, né? Então, por mais que a gente tenha aprendido com o erro, né, a gente vai olhar isso de uma forma, vai olhar isso de uma outra forma. Então, por exemplo, se você foi rude com alguém, ou se você tratou alguém mal e hoje você percebe que isso não faz parte mais de você, você aprendeu com esse erro que aconteceu lá atrás. Então, se acontecer, ou se acontecer alguma coisa que te lembre, que faça um link com aquele comportamento que você tinha lá atrás, você olhar para ele significa que você está entendendo quem você é e vai, você obviamente vai optar por uma referência, um caminho que seja mais legal para você, né? E que você não machuque ninguém, nem se machuque, nem se viole por isso. Então é importante você ter algumas referências de coisas que aconteceram com você, principalmente as boas, mas se você também quiser olhar o passado para identificar coisas que você era, que você não é mais e que você mudou e isso te fez bem, e vai reforçar um comportamento bom, vale a pena você também dar uma olhadinha para trás, mas sempre com muito cuidado, com muito tato, porque a gente não pode ficar com a cabeça lá atrás e a gente não deve ter sempre essas coisas como referência, até porque o passado já passou e não há como você recondicionar, reestruturar ele, redefinir. Né? A redefinição, nesse caso, é você não agir do jeito que você agiu daquela vez. Aí sim vale a pena você, né, ter essa chance de voltar. Como você não pode voltar no tempo para fazer diferente, você pode redefinir algo que você cometeu lá atrás e que você não se sentiu bem. Então, acho que o lance de você olhar para o passado é bem pontual nesse sentido. É isso. Então, vamos lá. Terceiro, a gente precisa identificar e encarar os nossos medos, né? Primeira coisa, vocês precisam fazer uma lista de tudo que vocês têm medo, coisas mais insignificantes do mundo, medo de barata, medo de altura, medo de palhaço, qualquer que seja esse medo, faça esse exercício. Ou pega o celular, se você não quiser escrever na caneta, faz no celular, anota o medo que você tem. Ah, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de beber água quente, enfim, qualquer coisa que você tenha medo, medo de altura, medo de elevador, qualquer medo. Do mais simples ao mais complexo, né? E aí depois você vai ver, depois que você fizer essa relação, dá uma lida nela e dá uma olhada e veja, e tenta olhar de uma forma menos racional e olhar de uma forma mais emocional para você falar, poxa, será que uma barata vai me trazer tanto medo assim? Será que realmente é algo que eu vou eu não vou conseguir conviver com uma passagem de uma aranha na minha frente? Então, assim, entenda que você precisa encarar os seus medos de alguma forma, né? É óbvio que existem medos que não vão afetar a sua vida, como o medo de barata, por exemplo, ou, enfim, medo de subir uma escada rolante. Mas quanto mais a gente elimina esses medos de forma natural, né, quanto mais a gente elimina isso de uma maneira que a gente consiga passar por isso, a gente ganha força e ganhando força a gente
se torna mais independente, busca mais o sentido, né, das coisas da vida. Então, assim, o lance de você encarar o medo não é um. Eu sei que muitos medos são complexos, mas existem medos que a gente consegue sim, sabe, lidar e encarar eles para que porque a gente encarando eles a gente vai ter uma mudança assim considerável na nossa vida, sabe? Então, principalmente quando a gente está querendo lidar com o coração, né? A gente precisa encarar algumas coisas, né? Então, encarar o que a gente precisa, o que a gente está tentando evitar, uma conversa difícil ou uma decisão importante, é muito sério, é muito importante isso. E quando a gente encara, a gente toma coragem, né? A gente toma força. Então, o caminho do coração, e resumidamente, é um caminho. Eu vou falar nisso também amanhã, mas é um caminho de coragem, sabe? É um caminho de onde você precisa ter certas atitudes para você conseguir passar por alguns obstáculos, né? Então, encarar os medos é um deles, tá? É importante você ter consciência de que o medo atrapalha, né? Então, a gente precisa colocar isso para fora de alguma forma. Próximo seria abrir espaço para reflexão. Então, assim, a intuição, ela é aquela voz que fala baixinho, e às vezes tão baixo que você não consegue escutar direito num ambiente onde tem muito barulho e tal. Então, você precisa reservar um tempo para você curtir o silêncio, para você escutar o seu corpo, para escutar a sua mente, escutar o seu coração. E aí você tem vários caminhos. Você pode meditar, rezar, fazer uma caminhada, praticar yoga, tomar um chá enquanto você escuta uma música calma, sabe? E você precisa ter um momento onde você para e e esse momento ali você está presente, né? Você está ali nesse momento que você abre um espaço para refletir, é o momento em que você parte do princípio que você está te dando, está percebendo a presença em você. Então, é importante você fazer isso, sabe? Abrir espaço na tua mente para você refletir sobre as coisas. E a reflexão nem sempre, nem todas as reflexões elas acontecem e deixam a nossa mente ansiosa ou colocam a gente para trás. Às vezes a reflexão elas nos colocam no lugar que a gente tem que estar. Um exemplo ótimo para fazer isso, que eu também já falei numa live que eu fiz recentemente, é fazer isso no banho. A gente treinar, a gente ter o hábito de fazer essa reflexão quando a gente está tomando banho, porque nesse momento que a gente está tomando banho, está só a gente. Você pode fazer isso naturalmente, sem nenhuma interrupção, você só está ali, você só precisa se concentrar na água que está caindo e, e nesse momento deixar as coisas fluírem, sabe? Então, perceber, abrir o seu campo de reflexão, de presença no momento em que você está fazendo isso, vai trazer muito bem, vai te deixar muito mais segura e muito mais forte para você conseguir tomar as ações que você faz, agir da forma mais natural possível, né? Então é importante você ter isso ligado, né, em você. Então, o legal é de você fazer isso tudo, dessa reflexão, é você ter essa oportunidade de fazer isso de maneira natural e quanto mais natural for, melhor vai ser para você lidar com isso e você vai abrir um espaço num lugar muito legal, que é o espaço que é o espaço de você ter essa coisa de você fazer de refletir, né? Que você precisa sim ter um momento de reflexão. E aí a gente vai para o quinto passo. O quinto passo é sonhar acordado. Sonhar acordado é um exercício maravilhoso que vai trazer você com certeza para esse caminho
que é o caminho mais uma vez, o que é o caminho do coração, né? A gente não valoriza o benefício de sonhar acordado e a gente perde muito tempo com isso. Nossos sonhos, a gente realmente é livre para a gente sentir e desejar o que a gente quiser, sem obstáculos, sem consequência. Então, sonhar acordado é como assistir um filme da própria vida, né? É você jogar tudo para o alto e abrir o teu negócio. Então, você vai lá e se imagina como é que você vai estar fazendo isso daqui a 2, 3 anos. Coloca coisas na sua rotina que vão mudar na sua vida e olhe as conquistas que você vai ter. Imagina já com aquilo na mão, com aquilo acontecendo de fato para você entender e ter energia para sonhar. Quando você sonha acordado, você ganha energia e força para você enfrentar os obstáculos da vida, porque você coloca, né, você se imagina numa meta e colocando essa meta em prática, você faz aquilo, você transforma aquilo que está lá na imaginação para a realidade, né? Então é muito legal assim praticar esse ponto de sonhar acordado, porque realmente vai fazer diferença, muita diferença para você ter essa capacidade assim de imaginar, né? De você colocar lá na frente os seus sonhos e tal. Então é muito bom. Outra coisa, volte a praticar o seu hobby favorito. Faça aquilo que você lembra que você fazia quando você era criança e que aquilo te deixava feliz, que você se sentia bem, se você se sentia leve e que você não tinha noção de tempo, de nada, sabe? Então, assim, se você gostava de caminhar, volta a caminhar. Se você gostava de jogar queimado, volta a jogar queimado. Mesmo que você tenha 40 anos, arruma um jeito, vai brincar com seus filhos, seus sobrinhos, seus irmãos, enfim. Arruma um jeito de você descobrir o que você gostava de fazer quando você era criança e vai atrás, sabe? Pode cantar, dançar, pintar, fazer qualquer uma atividade física de impacto, uma luta. Então, assim, não existe nada mais leve e divertido de que para você restaurar a energia e deixar o coração mais leve fazendo aquilo que você gosta. E isso vai se tornar um hábito maravilhoso. Você vai colocar na cabeça e vai descobrir, colocar na cabeça não, você vai colocar no seu coração, gravar no seu coração que tudo que você vai fazer de bom, que você gosta, é maravilhoso. Então a sua vida não vai ser mais aquela vida, meu Deus, estou fazendo aquilo que eu não gosto, para aquilo, para a pessoa que eu não quero, para mostrar o que eu não tenho. Então assim, não faça isso, tá? Se você está fazendo isso nesse momento, para e vai atrás de você fazer algo que realmente seja legal para você, que você se sinta bem, tá? Se sinta feliz. Sétimo, então, derrote a crítica que está dentro de você. Aquela voz interna que insiste que você não é bom o suficiente, que outras pessoas merecem mais que você, é, cara, mata isso, sabe? Ganha disso, vença isso, trabalhe para que você não não seja um autocrítico, sabe? Então, assim, eu entendo que eu também já passei por isso, tenho e passo por isso ainda algumas vezes, de você se questionar e se perguntar por que, não é, por que, as coisas não acontecem e tudo mais, mas é porque a gente é ansioso também, né? Então, assim, mas antes de colocar a ansiedade, né, nesse bolo, a gente precisa entender o poder da autocrítica, né? Então, a autocrítica ela está aqui para gente, para nos ajudar a evitar os riscos desnecessários, mas ela pode também estar impedindo você de seguir o seu coração, sabe? Para você fazer acontecer as coisas. Então, derrota essa voz interna, presta atenção nas coisas que vão aparecer para você, que você e se questione, sabe? Se questiona e coloca e pergunta se realmente essas afirmações que você faz elas têm fundamento para você, sabe? E não deixa de ouvir o seu coração nesse sentido, sabe? Para de ser crítico com você mesmo para tudo, para de ser perfeccionista demais, porque ninguém é perfeccionista, ninguém é perfeito, sabe?
A gente pode tentar ser, mas a gente não é perfeito 100% do tempo. Então não vale a pena você querer ser o cara certinho, uma mulher certinha em todos os aspectos. Certinho, não estou dizendo no sentido de. Não estou querendo dizer aqui que você tem que ser, passar os outros para trás, e não é isso. O lance é de você querer as coisas perfeitamente, que tudo seja perfeito, funcione, para que não haja nenhum tipo de problemas no futuro. Às vezes as coisas acontecem assim, sabe? Para você fazer a coisa acontecer, às vezes você precisa tá com o barco em movimento, tem que estar remando e tirando água da canoa que está furada. Com uma mão você rema, com a outra mão você tira a água da canoa furada e vai até você chegar no lugar onde você consegue botar o pé nesse furo e continuar remando com mais velocidade, ou você arruma um jeito de consertar esse buraco, enfim. Qualquer coisa que seja, não deixa a autocrítica, a crítica com você mesmo, te dominar, te vencer. Então não alimenta isso. Não deixa que essas vozes internas fiquem te questionando, fiquem te colocando afirmações erradas ou coisas que te coloquem em dúvida. Então, assim, não deixa isso acontecer. Quanto mais você perceber isso, mais difícil vai ficar de você conseguir alcançar seu coração, porque no seu coração tem todas as respostas para tudo que você perguntar hoje, para todas as dúvidas que você tem hoje, o caminho que você vai descobrir qual é a melhor para que você consiga resolver os seus problemas está no seu coração, não está na sua mente. Não vá pelo caminho da mente. Não ache que as coisas que passam pela sua mente são 100% genuínas suas. Não são. São referências que você tem dos outros, são referências de problemas que você tem com você e que você converte, que você coloca uma nova capa, remodela, coloca uma capa nova no livro que provavelmente já foi usado e vai ser reutilizado no próximo ano e que não vai funcionar. Se já foi utilizado e não funcionou, não vai funcionar agora. Tá? Então, não seja uma pessoa reconstrutora de coisas, seja uma pessoa que você busca a genuinidade. Então, assim, seja genuíno, seja único, coloque a mente conectada com o coração, que é do coração que vai partir os seus sentimentos, as coisas boas que vão alimentar você e as coisas vão naturalmente funcionar através dessa máquina que está aqui no coração, não é essa aqui. Essa é uma máquina diferente dessa. Quem manda é essa. Essa aqui, ela acha que manda. E ela é muito boa em achar que manda. Ela é tão boa que ela consegue enganar a máquina que manda de verdade. Entendeu? Então, sejam sinceros com vocês e não deixem que a mente os domine, tá bom? Oitavo caminho, né? Oitava dica é você perceber as oportunidades insistentes. Então, perceba que às vezes as novas oportunidades aparecem, insistem em aparecer, mesmo quando você não está prestando atenção. Pode ser um curso, pode ser um livro, uma pessoa que parece ser interessante, mas você está tão ocupado, está tão focado em outra coisa que você não dá nenhuma bola. Então, quando a tua intuição falar que você tem com você, quando a tua intuição falar com você, você deixa ela chamar sua atenção com essa oportunidade e se prepara para escutar. Que às vezes passa uma pessoa legal, aconteceu comigo, né? Há 47 dias atrás eu estava aqui em casa pensando na morte da bezerra e de repente chegou uma pessoa aqui, me falou de um projeto, de um tipo de treinamento físico que é muito bom, e eu adotei a ideia, e agora eu adotei essa ideia para mim, estou praticando, já tem quase 50 dias, e estou muito feliz com essa percepção que eu tive, sabe? Veio uma pessoa aqui que não nem é tão próxima assim de mim, mas que chegou aqui e me contou uma história que me deu um estalo e falei, bom, então é agora, você vai. Aí eu acabei indo com a pessoa,
a pessoa fez por mais uns 10, 15 dias, depois parou de fazer e eu continuei, entendeu? Então, assim, eu percebi que a oportunidade veio na minha porta, ela bateu aqui, ela me mostrou e eu simplesmente fui lá e abracei. Então, assim, mérito meu. Óbvio que o universo ele faz isso para que ele nos coloca a gente em teste, para a gente, né, saber se realmente a gente está afim de fazer alguma coisa, né, está afim de mudar. Então, ele me colocou, ele me fez esse teste, eu aceitei e eu estou muito feliz com o que eu fiz, sabe? Então, isso serve para vocês também. Se vocês estão querendo comprar alguma coisa, se vocês têm um curso para fazer e vocês estão achando que não tenho dinheiro, não posso fazer por causa da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do meu trabalho, enfim. Perceba, se está recorrente passando na tua cabeça, é porque tem que ser feito, sabe? Então, deixa acontecer e vai lá e toma iniciativa e faz. E isso já gera o nono, a nona dica, que é decidas, sabe? O que que é decidas? Sabe aquela decisão que você está adiando já tem um tempo? Então, para de fazer pergunta com 1 milhão de respostas e escreve no papel uma pergunta que possa ser respondida com sim ou com não, sabe? O ideal é que você coloque essa pergunta e que essa pergunta te leve a você tomar uma atitude. Então, em vez de você escrever, será que eu não gosto do meu chefe? Você escreve, devo pedir demissão? E aí você escreve sim ou não embaixo. E aí, depois que você escrever sim ou não, você já, naturalmente, essa resposta já é uma resposta do teu coração, dizendo o que você precisa fazer. Então, fecha os olhos, e escreve a resposta, depois você vê o que vai acontecer e circula essa resposta e pede essa conexão com o universo sem você pensar muito. Faça isso de forma natural. Se for sim, sai do trabalho, vai fazer alguma coisa. Vai lá escrever o seu livro, vai lá fazer a sua caridade, vai tomar uma atitude na sua vida, muda. Então, mas para você fazer isso, você precisa deixar a mente de lado e escutar o coração. E essa decisão vai vir através desse questionamento, desse autoquestionamento que vai gerar para você uma, um caminho muito mais seguro, onde você vai ter muito mais oportunidade de, de ser feliz. E aí a gente vai chegar na última dica, que é não tenha medo de errar. Então, conforme qualquer decisão que você tome, por mais louca que seja, assuma essa decisão, pega com as duas mãos e vai, sabe? Então, aqui, ó, encara isso, vai ser difícil, não vai ser mole, sabe? Toma isso para você, toma essa decisão e constrói, cara. E vai com toda a sua garra, com toda a sua força. Não se deixe abalar e vê o que funcionou, o que não funcionou naquele momento e reescreve isso até você encontrar um caminho para você conseguir chegar lá, sabe? Se você olhar ao longo da história, você vai ver que tem inventores, esportistas, pessoas que tentaram assim N vezes para conseguir não chegar num determinado ponto. O Santos Dumont, o Edson, todas essas galeras que tentaram e que descobriram coisas maravilhosas para a humanidade, tentaram muitas vezes, sabe? Um desportistas, o Oscar, o Michael Jordan e Tiger Woods, e, enfim, uma N caras que tentaram, treinaram, ficaram lá batendo, 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 até aquilo funcionar, e cada vez mais aprimorando e entendendo que o que estava dando errado fazia parte do processo. Então, tem uma frase, se eu não me engano, que é do Edson, que dizia que o, ele não tinha problema em errar 90 mil vezes. O que ele queria era acertar uma vez só. E o que ele fez foi lá, ele tentou 90 e poucas mil vezes e de repente foi lá e acertou uma. E o que ele fez, ele descobriu, cara, um monte de coisa legal, sabe? Que a humanidade usa até hoje. Então, assim, faz parte do processo errar. Então, faz parte de tomar decisões erradas, faz parte da vida. Entendam que a vida ela funciona desse jeito, com os erros. A gente aprende com os nossos erros. Então, não vamos deixar que o erro nos abale, nos desmotive, nos desmereça
porque se a gente deixar isso acontecer, a gente vai se tornar uma pessoa limitada, frustrada, abalada emocionalmente, não vai ter força, não vai ter resiliência para conseguir os nossos objetivos. Tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Na quinta-feira a gente vai ter um segundo papo, e aí no segundo papo eu vou falar do poema e a gente vai continuar a falar sobre esse assunto maravilhoso que é o caminho do coração. E espero que vocês possam escutar o podcast, espero que vocês escutem, vejam a aula e agradeço a presença de vocês e a gente se vê. Valeu, até mais.